Roger. E nesse evangelismo pessoal, Jesus então prega para ela se converte ao cristianismo e parte dali então para a sua cidade, a sua terra-mãe, para anunciar a respeito de quem havia feito aquela tão grande mudança na sua vida. Então Jesus passa por todas essas histórias, por todas essas provações e privações, para então chegar em Cafarnaum. Chegamos em Cafarnaum, agora sim. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus, Jesus entra em Cafarnaum. Agora, antes de Jesus entrar em Cafarnaum, ele entra em Cafarnaum fazendo algo que nós gostamos muito. Ele entra em Cafarnaum pregando o Evangelho. Ele entra em Cafarnaum falando do reino de Deus. Nós estamos em uma lição de escola dominical poderosíssima, no qual estamos falando a respeito do reino de Deus. Domingo passado, domingo retrasado, enfatizou justamente isso, a respeito do céu, a respeito da eternidade, a respeito dos planos de Deus, a respeito do reino de Deus, e como é maravilhoso, meus irmãos, falarmos do reino de Deus. Agora, falar já é bonito, imagine vivenciar o reino de Deus. Aí é melhor ainda. Isso é que é de fato glorioso e prazeroso. Jesus entra em Cafarnaum, ele entra anunciando o seu reino, ele entra pregando o Evangelho. Sim, Mateus capítulo 5, Jesus começa a mensagem das bem-aventuranças. Já vamos chegar lá, tenha paciência desse pregador, já vamos chegar lá. Mateus capítulo 5, Jesus então, ele fala a respeito das bem-aventuranças. Ele fala a respeito das virtudes, sim, da benevolência de Deus. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são os que choram, porque esses serão consolados. Mas essa mensagem você já conhece. Mas permita-me dizer nesta noite que Jesus entra em Cafarnaum pregando, anunciando, falando, revelando e falando a respeito do reino de Deus nesta terra. Então esse é para nós o maior e principal exemplo de como devemos chegar em um ambiente. Nós devemos chegar em um ambiente, meus irmãos, e usando Cristo como plano de fundo, e usando Cristo como nosso principal exemplo e personagem dessa história. Jesus, ele nos deu exemplo de como devemos chegar em um ambiente. Jesus chega em Cafarnaum não chupando o pau da barraca. Jesus chega em Cafarnaum não desejando ou praguejando mal a alguém. Jesus entra em Cafarnaum pregando e demonstrando o reino de Deus em suas atitudes, em suas palavras, no seu tratar, no seu falar, no seu agir. Alguém olhava para Jesus entrando em Cafarnaum e a expectativa era de coisas grandes. Por quê? Porque Jesus exalava coisas grandes. Jesus exteriorizava o reino de Deus. Não tinha como olhar para Jesus e não enxergar nele um pedacinho da eternidade. Não tinha como alguém olhar para Jesus e não enxergar nele um pedaço do céu. E esse é o nosso maior exemplo de como devemos ser nessa terra. Aonde nós chegamos, meus irmãos, alguém tem que olhar para nós e enxergar em nós um pedacinho da eternidade. Alguém tem que olhar para nós e enxergar em nós um pedacinho do céu. Alguém tem que olhar para nós, e é por isso que somos cristãos. Por quê, Juliano? Porque somos seguidores de Cristo Jesus, o Nazareno. Devemos exteriorizar a eternidade que habita dentro de nós. Nós devemos expressar e exalar o cheiro da presença de Deus que habita dentro de nós. Já dizia um texto muito conhecido, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nesta noite o seu coração está cheio de quê? Do que enche o teu coração? O que atrai o seu coração? Se nesta noite eu estou pregando para uma igreja firme, uma igreja vívida, uma igreja cheia da presença de Deus, eu não tenho dúvidas que aonde você passa, alguém olha e diz: ali vai um servo de Deus. Por que, pregador? Porque você carrega um pedaço da eternidade dentro de você. Aonde você vai, a presença de Deus vai contigo. Vamos chegar lá. Jesus entra em Cafarnaum, e ele entra em Cafarnaum, como eu disse, pregando, anunciando o reino de Deus, pregando contra os falsos mestres,
revelando as podridões que havia no meio daquele povo, apontando para o erro, mas mostrando também a solução daquele erro, mostrando o problema, mas mostrando também alternativas para a resolução daquele problema. Jesus chega em Cafarnaum, e a entrada de Jesus em Cafarnaum já é marcada por um milagre, muito embora não seja a mensagem desta noite, mas o capítulo de número 8, no versículo de 1 em diante, vai falar a respeito de um leproso que Jesus encontra, e nesta ocasião Jesus limpa-o, purifica aquele homem. Então Jesus entra em Cafarnaum não somente pregando, mas também mostrando os sinais de que o evangelho que ele pregava era o poder de Deus. Jesus não somente entra em Cafarnaum pregando, mas ele entra em Cafarnaum pregando e provando para aqueles que os ouviam de que a mensagem que ele pregava ainda era o poder de Deus. E nesta noite, meus irmãos, saiamos daqui nesta noite com essa chama em nosso coração, de não somente pregar o evangelho, mas provar para o mundo que neste evangelho ainda é poder de Deus, é poder para transformar a vida do homem perdido, é poder para curar aquele que está doente, é poder para levantar aquele que está caído, é poder para alegrar o triste, é poder para avivar aquele que está morto, é poder para trazer por caminho aquele que está perdido, é poder para dar alegria àquele que já não tem mais, é poder para trazer esperança àquele que já perdeu, é poder para levantar aquele que está se arrastando, é poder para trazer para dentro aquele que está fora, é poder para dar vida àquele que está morto. Eu prego nesta noite um evangelho não de carochinha, não um evangelho deturpado. Eu prego nesta noite um evangelho no qual Paulo já dizia: para muitos isso é loucura, mas para nós ainda é poder de Deus. Aleluia! Esta é a mensagem do Rei de Deus. Poder de Deus. Jesus entra em Cafarnaum e ele entra pregando e provando que esta mensagem ela é poderosa para mudar a vida de alguém. Jesus entra em Cafarnaum pregando e provando que esta palavra é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. Aleluia! Jesus entra em Cafarnaum pregando e provando que esta palavra não somente emociona a alma, mas que transforma o homem de dentro para fora. Jesus entra em Cafarnaum não somente emocionando o coração ou enchendo os ouvidos dos homens, mas provando para ele que quando essa mensagem entra, ela transforma, de que quando essa palavra penetra, ela muda o homem, de que quando essa palavra entra na alma, ela transforma caráter. Jesus entrou provando, Jesus entrou curando, e quando alguns olham isso e percebem que este homem não é qualquer um, mas que de fato o Cristo prega e prova que essa mensagem é poderosa, um grande centurião, um homem importante de sua época, ouve, fica sabendo desse acontecimento e resolve então ir em busca de um milagre para o servo. Como eu disse aqui, a Bíblia apenas chama este homem de servo. E na tentativa de buscar e alcançar o milagre para este moço, ele vai e parte ao encontro de Jesus. E o diálogo de Jesus com este homem é um diálogo interessante, porque o versículo 2 diz, ele dizendo: Senhor, o meu criado está prostrado em casa. Versículo 6. O meu criado está prostrado em casa, paralítico e gravemente atormentado, mostrando para Jesus que o maior problema daquele homem não era simplesmente a limitação física, mas que havia algo espiritual que cercava a vida daquele homem. Aquele moço precisava urgentemente de uma mudança física, aquele moço precisava urgentemente de um milagre físico, mas permita-me dizer também que ele necessitava de uma cura espiritual, porque aquela limitação física trazia para ele tormentos,
que o homem limitado fisicamente, para o judeu, eles não serviam de nada. Um homem limitado fisicamente, ele era escanteado. Um homem limitado fisicamente, ele não era bem visto na sociedade. Aquele homem não estava somente limitado fisicamente, mas enquanto ele fosse paralítico, o seu ministério jamais iria prosperar. Enquanto aquele homem fosse limitado fisicamente, os seus sonhos jamais iriam se realizar. Enquanto aquele problema fosse realidade na vida dele, os seus sonhos, as suas expectativas jamais se concretizariam. Nesta noite, eu estou pregando para alguém que está aqui e que infelizmente talvez não esteja limitado fisicamente, mas existem problemas que o limitam. Existem questões que se transformaram em barreira, que não te permite prosseguir, que não te permite avançar. Eu não sei qual é a situação que te limitou fisicamente. Eu estou pregando para alguém que está aqui nesta noite, que está diante de barreiras e limitações que não te permitem avançar, que não te permitem prosseguir. Você olha para o lado, você olha para o outro e não consegue enxergar um caminho, uma alternativa, e a única solução que você pensa é em parar e voltar atrás. Mas nesta noite, permita-me dizer que o Jesus que mudou a história desse homem, ele também muda a tua história aqui neste lugar nesta noite. De que o homem nazareno, o Jesus, o Cristo, o fiel, o verdadeiro, aquele que muda a história do homem, ele ainda permanece mudando. Aleluia!